Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, o podcast do Historiante sobre ciências humanas, e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui nessa mesa nós temos o Kleber Roberto. E aí, galera, beleza? O Márcio Fabiano. E aí, minha gente, mais uma semana, mais um tema, é nós aqui. E a Lídia Verônica. Oi, oi. E hoje nós temos a participação de um convidado especial que não é a nossa convidada. É um convidado que a Lídia vai dizer quem é. A gente tem um novo historiante aí no pedaço. E está em processo de gestação! Lídia está Tô grávida! Pegou todo mundo de surpresa aqui. É o bebê historiante. O Márcio tá com a cara. Como é que você vai dizer essas coisas assim? Amém. Vocês são ridículos. Ok, estamos aí A com cara de Cleber. um mês... Vamos ter. Estamos com 1 mês e meio de gestação. Chocamos o total de 2 pessoas aqui. Isso. Então, nós já temos 5 integrantes e nós temos também a nossa convidada, a Eugênia Fernanda. Oi, Eugênia, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com essa notícia linda, gente. Que coisa linda. Parabéns, Lídia. Obrigada. Inclusive Parabéns. você tá gestante, né, Eugênia? Estou com quase 8 meses já. Olha só. Sim. As Trocar umas figurinhas aí. Vamos sim. Eugênia, fala pra gente quem és tu na fila do pão. Então, na fila do pão, eu sou psicóloga. Trabalho já há um tempinho assim, com as questões familiares. Trabalhei na vara de família, né, como perita. No fórum aqui de Salvador, e agora eu trabalho mais na área clínica, então eu sou psicoterapeuta, trabalho diretamente com jovens, com o público infantil e juvenil e adulto jovem também. Bacana, e você agora é soteropolitana, né? Mais ou menos, né, porque eu amo o Vale do São Francisco, mas aqui eu adoro também Salvador, e estou sempre voltando para o Vale, né, para Juazeiro e Petrolina. Adoro. A Eugênia está aqui, não é por acaso, nós temos um tema aqui que é um tema interessante, que a gente meio que estava debatendo no grupo do podcast, né, lá no WhatsApp, e bom, a gente chegou à conclusão de que era um tema muito importante, mas que a gente precisava ter o auxílio de um profissional da área de psicologia, não é? Para debater esse assunto, e eu vou introduzir aí os nossos ouvintes através de uma matéria que está disponível num portal aqui que eu não conheço muito, chama-se Massa News, né? Cujo título é Saúde Mental, Ansiedade cresce entre jovens e desencadeia outros problemas. Angústia, desespero, agonia, insegurança, essas são algumas maneiras de descrever uma das disfunções mentais que mais tem se popularizado no vocabulário da população brasileira. O transtorno de ansiedade, sentida por mais de 9% dos brasileiros, sendo as mulheres o alvo principal, a doença é sorrateira, negligenciada e facilmente confundida com o estado de ânimo. Sentir-se ansioso para um compromisso, um encontro ou uma entrevista de emprego é algo completamente comum a todos os seres humanos e é saudável desde que ocorra na medida certa. O sentimento, porém, se torna algo crônico, ou aqui um transtorno, quando passa do ponto e se torna incapacitante, que faz principalmente com que o ansioso busque fugir de qualquer situação que lhe coloque em risco. Aos poucos, convites para jantar se transformam em desculpas, falar em público gera uma crise nervosa e aquilo que antes teria prazer passa a virar sofrimento. Isso lhe parece comum? Além disso, em quadros de transtorno de ansiedade, o simples sentimento deixa de ser algo interno e se manifesta também externamente com sintomas físicos e assustadores. E ele vem colocando aqui algumas questões que são comuns aqui, por exemplo, para os jovens. O que eu vou ser quando crescer? E daqui a um ano?
Será que terei os mesmos amigos que eles vão me aceitar dessa maneira? E minha família vai se orgulhar das minhas escolhas? Esses e outros milhões de questionamentos passam a rondar a cabeça desses adolescentes que, sem saber para onde correr, inundam a mente de cobranças, muitas vezes induzidos pelos próprios pais. Bom, quando a gente fala sobre essa questão, a gente fala de uma coisa que é muito comum aos nossos alunos, tá? A questão da ansiedade e especificamente aí, que é o nosso tema de hoje, essa questão da saúde mental, ela se tornou algo extremamente fragilizado, principalmente nesse contexto da conectividade. Nós temos, e especificamente eu em sala de aula, eu tenho uma série de alunos que só estão lá porque estão tomando medicamento para controlar a ansiedade. E eles só se mantêm focados porque eles também estão tomando remédio para se manterem focados. Então, assim, a gente está dentro de um contexto onde as informações elas são muito mais rápidas. Esses jovens estão acostumados a um ritmo maior de trabalho, de estudo, enfim. E, consequentemente, a cobrança deles é muito alta. A gente está falando aqui de num programa que é um programa voltado para quem está estudando para passar no Enem, vestibular, seja lá o que for. E essa pessoa que está escutando a gente hoje pode também estar passando por um problema desse tipo. Ela pode estar sofrendo com uma série de cobranças ligadas às mais variadas áreas da sua vida. Especificamente aquilo que ela vai ser quando terminar o ensino médio. Então esse momento, que é um momento assim tão difícil e tão complicado, se torna um fardo para esses adolescentes. E por isso a gente está tendo, especificamente, aí um grande número de pessoas que estão sofrendo com essa ansiedade, com essa expectativa alta e a saúde mental indo para o ralo, né? Inclusive o aumento da taxa de suicídios, o aumento da taxa de pessoas com depressão podem também aparecer como sintomas desse tipo de coisa, tá? Bom, eu vou abrir a palavra para os membros dessa banca, né? Como a gente sempre faz quando nós temos convidados, fica aberta a palavra para a nossa convidada da noite. Então eu começo falando já? Isso, Ou pode ir. todo mundo fala? Pode começar. Então, eu achei o tema muito pertinente, né? Porque, para começar já com uma tijolada assim, né? O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos no Brasil, né? A terceira causa, o que vem atrás apenas da violência, né? Causada pela arma de fogo e esse tipo de violência, que chama de violência interpessoal, e de outras causas, como o trânsito, que é a segunda causa. Mas a terceira causa, ser o suicídio, tem um dado muito curioso, assim, é algo para chamar muita atenção, porque ele foge da questão das relações sociais diretamente com a violência, também das causas de acidentes e também da morte natural que entra nessa terceira causa. Só que o suicídio não é uma causa natural, é uma causa que foi produzida pela própria pessoa. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando diretamente sobre saúde mental, não é? E aí, assim, a adolescência é justamente um período de um momento muito particularmente importante para esse tipo de saúde, né? Porque o cuidado com a saúde mental, ele define os hábitos futuros do ser humano, não é? Então, assim, é quando as pessoas começam a ter as preocupações de adulto, que você falou muito bem, a matéria falou bem sobre isso, que você começa a ter preocupação sobre o que vai fazer da vida, ou um plano próximo, né? No caso, o vestibular, se vai passar, se não vai, tem a sua expectativa pessoal e a da sua família e das pessoas que estão em torno. Então, assim, vem essa ansiedade, que também muda muito as características do estudante, que você também citou sobre isso, gerando um outro ponto, que é a medicalização da educação e da sociedade. Viramos sujeitos não só autônomos, né,
de uma capacidade pessoal de gerir a própria vida, mas precisamos recorrer a um medicamento, por exemplo, para organizar o nosso baba, né? A nossa vida, o nosso dia a dia. Então, assim, é preocupante, é um tema muito relevante. Se for um tema que caia no vestibular, no Enem, é importante lembrar que existe um fator social muito importante, é muito acentuado a lembrar. Assim, as relações sociais, elas influenciam muito na saúde mental, na saúde emocional, psicológica, não é? Então, eu acho que esse é um ponto que deve ser lembrado, é um ponto que a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, toca assim, de forma bem pontual sobre a necessidade de políticas públicas que atendam ao jovem nesse momento, porque não se fala muito nisso, não é um assunto. A saúde mental do jovem, ele não é um ponto assim preponderante dentro dos projetos de políticas públicas, sejam estaduais, governamentais. Então, é algo que deve ser discutido e pensado. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Assim? Falei demais? Como é que tá? Me falem. Não, essa questão que você falou aí da preocupação, né, do Estado, que o Estado não tem, né, com o psicológico do estudante. Nessa leitura aí, buscando, né, conteúdo para trazer para o podcast, um comportamento cultural que sempre me chamou a atenção foi a Coreia do Sul, né? E lá eles têm essa questão de exigir muito do adolescente, né? Tanto em casa quanto socialmente, e o Estado, né? Ele é completamente voltado a essa questão do bom ensino para os alunos. O que é estranho, né? Assim, eles realmente não estão tão importando quanto no Brasil, o Estado, primeiramente no psicológico do aluno, né? Sim, no esforço, no resultado e tudo. Mas eles têm mecanismos, assim... eles têm estrutura, né, de educação muito boa. E no Brasil não tem, né? O que deixa o aluno, acho que ainda muito mais apreensivo com relação ao preparo, né? Porque ele tem que ficar correndo ali para cá para poder completar o conteúdo, né? Então, de alguma forma, por mais que ele se esforce, né, e exija toda essa pressão, ele está um pouco sozinho no mar, né? No mar dos estudos, né? O conteúdo, o Estado não é assim tão presente na boa educação do aluno, né? Mas, ao mesmo tempo, cobra-se muito. Exatamente. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque lá eles cobram, não. mas eles oferecem boa educação. Aqui eles cobram, mas não oferecem. Então, o aluno ele é duplamente abandonado, né? Isso, e primeiro que lá eles veem a educação como um investimento mesmo. Tanto que a família, ela busca, assim, ela está presente 100% na educação do filho. Né? Então, assim, eles veem como um investimento, isso é cobrado, mas também existem os exageros lá, porque o suicídio lá entre jovens, entre crianças, é altíssimo. E no Japão também. Então, assim, existe essa cobrança, existe essa espera que o jovem ele dê conta, não é? Assim, apesar de ter uma fala comum, popular, que é jovem, não faz nada, mas por que tanta preocupação? Só faz estudar, mas não é. A gente sabe que o jovem, ele tem uma consciência sobre a própria vida, não é? E sobre os planos futuros, que inclusive é uma característica que tem mudado também ao longo acho que da última década, talvez, né? É algo recente, em que o jovem não tem planejado tanto o futuro. E isso também tem relação com a saúde mental, porque a esperança, né? Assim, os planos, eles reforçam a nossa presença, né? Assim, o nosso momento presente na vida, ele é muito fortalecido também pela esperança. Então, como é que eu vou ter esperança em, por exemplo, entrar na Univasf,
se eu vejo que a cada dia mais o cerco da universidade está se fechando? Então, lógico que vai gerar muita ansiedade. Engraçado que esse investimento em educação é um dos primeiros pontos que a OMS coloca como um protetor da juventude em relação ao suicídio, ao adoecimento mental. A gente não imagina, né? Mas é um reflexo muito grande, porque o jovem vivencia a educação. Sobre essa questão da saúde mental dos jovens, nas pesquisas que fiz para trazer aqui para o podcast, cerca de 10% das crianças e adolescentes já sofrem de ansiedade. Ou seja, eles já sofrem aquela pressão, muitas vezes até mesmo familiar, para, por exemplo, obter resultados na escola. E a depressão, ela atinge 1 em cada 5 adolescentes, entre de 12 aos 18 anos. E as causas dessa depressão estão o bullying e também questões sobre a sexualidade. Isso que é um tema que, se a depressão já não é abordada quando se fala sobre a questão da sexualidade para as crianças, aí é que se torna, digamos, uma deep web, uma zona profunda assim que ninguém quer abranger. Porque a depressão por causa dessa questão sexual. Ou seja, uma coisa ali que virou como se fosse um tabu na sociedade. E que muitas vezes a sociedade tenta até mesmo evitar conversar. Nós tivemos, por exemplo, no podcast 24, sobre a questão de bullying, sabe bullying? Kleber é o cara dos números dos podcasts, entendeu? Então você chega no Kleber e diz, Kleber, eu quero saber qual foi o podcast que a gente falou tal coisa. Kleber, foi o podcast de número 12, que não sei o que, não sei o que. Kleber é a Dilma. Enciclopédia. Cheio dos números e estatísticas. E a gente vê essa questão dos jovens por essa, digamos, necessidade. Quase uma necessidade de ter respostas para o que eles sentem. Porque foi um dos podcasts que teve mais participações. Eu acho que Pablo lembra, se abrir a imagem sobre bullying, cyberbullying, do Instagram e do Facebook, tiveram várias perguntas. Ou seja, é um tema que os jovens eles querem ter, digamos, uma resposta para muitas vezes um problema que até ele está tendo. E ele bota ali uma pergunta no podcast para ele mesmo, não uma questão assim que ele imagine que vai cair em um Enem ou um vestibular. É algo que ele mesmo sente. E é algo que, muitas vezes, num podcast educacional, ele pode ter ali um pequeno raio de luz. E, assim, a gente não sabe como é que tá a cabeça dessas pessoas, tá? Porque, assim, Márcio talvez lembre dessa história que eu vou falar, porque ele estava no colegiado de pedagogia lá da faculdade. Mas a gente tinha uma aluna que ela estava com depressão. E a gente não imaginava, porque era uma das nossas alunas mais animadas, mais alegres, enfim. E ela não demonstrava de forma alguma. Só que ela estava num processo, isso segundo a nossa coordenadora na época, Tereza Leonel, num processo assim de autodepreciação tão grande que ela era uma menina muito bonita, só que ela se achava feia, desinteressante, enfim. E isso foi todo um processo, o núcleo pedagógico da faculdade, para sentar com ela, para conversar. Enfim, eu sei que no final das contas deu certo porque ela deu a volta por cima, enfim, hoje está muito bem. Só que no período a gente ficou muito assustado e pensando o seguinte, poxa, e o que é que a gente, enquanto professor, que não tem essa formação específica, o que é que a gente pode fazer para conseguir minimizar esse tipo de coisa, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa entender que são subjetividades. O professor muitas vezes entra em sala querendo passar o conteúdo, o seu objetivo e tal, só que existem subjetividades no processo de ensino-aprendizagem que não são levadas em consideração pelos nossos colegas e que devem ser levados em consideração. Porque o processo de aprendizagem é um processo de sentimento, de relação professor-aluno, de relação aluno-aluno. É um processo de conhecimento entre pessoas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu posso usar como exemplo, aqui antes de passar para o professor Márcio, da minha escola, da escola que meu filho estuda. Que eu tenho um filho que vai fazer 7 anos, e ele, na primeira reunião de pais e mestres esse ano agora, 2019, a gestora do colégio
ela chegou e falou: pais, não exijam algo que está fora dos limites do seu filho. As crianças, elas têm etapas de crescimento, etapas em que ela vai desenvolver o seu intelecto. Não tentem forçar sua criança, seu filho, a tentar desenvolver algo, ou então, por exemplo, ler textos ou resolver cálculos que está fora da idade do seu filho, porque você pode causar um problema futuro para ele. Você pode criar uma criança com ansiedade. Isso aí no primeiro encontro de pais e mestres no colégio desse ano. E aí a pessoa já analisa que isso daí já está, essas crianças elas já vêm sofrendo desde ali do ensino fundamental 1. Ou seja, praticamente saúde maternal, quando começa, digamos, essa parte do aprender, do ABC, vamos dizer assim, já começa a pressão familiar para que essa criança ela se desenvolva. E como a professora disse, cada criança ela tem a sua etapa de desenvolvimento. E essas etapas, elas têm que ser respeitadas. Não adianta o pai querer que o filho ali, que está começando a fazer um cálculo de matemática simples, vá resolver uma equação de física. Isso daí é impossível. A criança ela tem suas etapas de desenvolvimento. E essas etapas elas têm que ser, digamos, obedecidas. Elas têm que ser mantidas. Eu queria começar hoje lendo um poema. Fernando Pessoa, o poema diz: hoje que a tarde é calma e o céu tranquilo, e a noite chega sem que eu saiba bem, quero considerar-me e ver aquilo que sou, e o que sou, o que é que tem. Olho por todo o meu passado e vejo que fui quem foi aquilo em torno meu, salvo que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo de meu ser me deu. Como a páginas já relidas, vergo minha atenção sobre quem fui de mim, e nada de verdade em mim albergo, salvo uma ânsia sem princípio ou fim. Como alguém distraído na viagem, segui por dois caminhos para a par. Fui com o mundo, parte da paisagem, comigo fui sem ver nem recordar. Chegado aqui, onde hoje estou, conheço que sou diverso no que informe estou. No meu próprio caminho me atravesso, não conheço quem fui no que hoje sou. Serei eu porque nada é impossível, vários trazidos de outros mundos, e no mesmo ponto espacial sensível que sou eu, sendo eu por estar aqui? Serei eu porque todo pensamento podendo conceber bem pode ser um dilatado e múrmuro momento de tempos seres de quem sou o viver. Eu trouxe esse poema de Fernando Pessoa porque Fernando Pessoa é um poeta português sensacional que mostrou ao mundo, através da nossa língua riquíssima, a língua portuguesa, as delicadezas, as angústias da alma humana. Fernando Pessoa foi um homem do século passado, mas ele se tornou um poeta para qualquer século, né? Especialmente nos tempos em que hoje nós estamos vivendo. Eu tenho uma seguinte teoria, Fernanda. O mundo está muito louco, esquizofrênico, porque nós temos hoje quase, 10 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E desses 10 bilhões, somente no máximo 5 mil são realmente pessoas extremamente relevantes, seja na política, nas artes, nos esportes, no entretenimento, celebridades e tudo mais. Então restam aí 10 bilhões, não sei quantos mil, que estão tentando ser. E o que eu percebo na turma mais jovem, também de alunos que tive na graduação, é essa vontade de ser e de brilhar e de estrelar. Ora, isso é extremamente legítimo, extremamente humano. Eu particularmente estimulo muito meus alunos a que eles possam ter suas iniciativas pessoais e que possam seguir seus caminhos. Só que, a gente precisa entender que a celebridade do outro não é a nossa.
né? A fama do outro não é necessariamente a nossa. Ninguém é igual ao outro. A gente não pode ser o outro. Existem pessoas que fazem sucesso no YouTube, nas redes sociais, e existem pessoas que tentam e não fazem, por motivos aos quais necessariamente não fazem delas seres humanos inferiores. Não dá para ser feliz todo o tempo, não dá para ser uma celebridade todo o tempo. A gente precisa compreender que estar no planeta estar passando por momentos, querer avançar sim. Acho que a gente tem que estudar sim, sempre, da maneira que puder, mas sempre, como disse Kleber, em relação à gestora do colégio do filho dele, entendendo os limites. Eu não posso ser um superatleta. Acho que provavelmente vou passar no mestrado, talvez eu faça um doutorado, mas eu não vou ser um superatleta, eu não vou ser um super lindo, eu não vou ser um super gostoso, eu não vou ser um super youtuber. A gente precisa, sei lá, focar, compreender, entender a si mesmo. Por isso que eu trouxe esse poema de Fernando Pessoa. Quem eu sou, com quem eu ando, aonde eu estou caminhando e tudo mais. Me angustia muito, às vezes, eu soube que tem gente que fica deprimida com a quantidade de likes nas suas redes sociais. Quer dizer, se não der aquele X número, as pessoas ficam chateadas, diminuídas, se sentindo inferiores. Nós precisamos estar muito atentos a isso, como professores, como debatedores. Eu não sou pai, eu sou tio de 4 sobrinhas, sempre fico observando e, na medida que eu posso, eu digo a elas, olha, vamos caminhar, vamos ver o rio, vamos fazer outras coisas, tem que viver esse momento valioso. É uma sobrinha de 21, uma de 6, uma de 3 e uma de 10 meses, então a gente precisa dar uma dimensão mais humana e dizer a esse pessoal, é muito louco ficar ansioso. Outra coisa, aí é um recadinho para os pais. O que é que tu quer do teu filho, da tua filha? O diploma ou a felicidade? Dá para conciliar os dois? E se ele resolver fazer gastronomia? Não é? E se ela resolver fazer artes cênicas? Deixa eles decidirem, por que não? Cada um pode decidir o que fazer. Qual é o papel de um pai? Colegas, Fernando, não sei, eu não sou, eu decidi não ser pai, eu decidi, aliás, não ser pai nessa encarnação. Admiro muito meu irmão e a minha irmã, que são o pai e mãe das minhas sobrinhas, mas acho que está faltando a gente chegar no olho a olho com essa moçada e dizer, olha, acalma, fica tranquilo. Vai ler Fernando Pessoa, vai ver o jogo, vai namorar, ou então não vai fazer nada. O grande Domênico De Masi, o sociólogo, ele diz isso, né? Claro, ócio no ócio criativo. Já diz isso tem mais de 15 anos que ele falou isso, né? Acho que ele estava ali prevendo, deve ter acesso, muito inteligente ele falou, para que tanta agonia? Não é? Para que tanta fobia? Tá todo mundo com fobias, aí ficam com fobias de likes, fobias de computadores, fobias disso, fobia daquilo. A gente precisa estar muito atento a isso. Eu vou depois recitar um outro poema, que é para poder dizer a esses nossos queridos e queridas do Historiante, a gente quer ver vocês, sim, passando aí no Enem, mas a gente quer ver vocês felizes. Ah, que lindo. Que lindo. Gente, eu posso falar uma coisa? Pode sim, pode sim. Posso, então. Eu achei muito lindo assim, a introdução que você deu à sua fala, e me lembra como essas relações elas interferem diretamente no sujeito, né? Assim, naquela pessoa, seja criança, seja adolescente, e que vão ganhando palavrinhas, assim, rótulos que não deveriam, né? Kleber falou muito bem, Klebinho, né? Assim, na intimidade de amigo de adolescente, de como os rótulos, assim, eles podem interferir muito na relação da criança. A criança não conseguiu fazer algo, o pai já fala que o menino é lerdo, já coloca nomes, assim, que não deveriam. Inclusive, os próprios rótulos psicológicos
psiquiátricos, eles são um demonstrativo de quanto a sociedade ela não dá espaço para a criatividade também. Assim, porque nós não somos seres prontos, assim, a criança ela é um vir a ser, né? E até nós também, assim, podemos mudar. Então, assim, determinar que um adolescente precisa entrar naquela faculdade, sabe? Eu preciso passar de ano sabe? Não dá um espaço da pessoa ter as próprias experiências. E assim, eu até lembrei de uma música que acho que todo mundo aí conhece, que é Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter, né? Acho que tem tudo a ver com sua fala. Quando você diz assim, todo mundo quer ser artista, gente, a gente precisa também cuidar dos nossos sonhos e cuidar de quem a gente pode ser. E não também, assim, esperar aceitar também do outro uma limitação para quem a gente quer ser, né? Então, acho que é preciso olhar para esse lado também. Sobre a escola, eu poderia falar uma coisinha, assim, que alguém tocou nesse ponto também, é que, assim, nas ciências humanas, né, seja no doutorado, mestrado, qualquer grau de instrução, não existe o tema, o nome, ideologia de gênero. Não existe, né? Foi algo criado dentro de uma bancada evangélica e que foi jogado como um estigma para a escola. E dentro da escola, acho que foi Kleber que falou sobre a sexualidade, né? A homossexualidade, se não me engano. Foi. Então, como o jovem ele é afetado diretamente por isso também. Como isso é um fator que desencadeia, assim, ansiedade e depressão e o suicídio. Então, assim, é impossível, não deveria ser possível um tema tão relevante como o bullying e tudo mais. Eu diria até que proibir falar sobre o gênero ou a sexualidade dentro da escola é um bullying feito pelo Estado. Porque o segundo ponto que a OMS coloca como apoio ao jovem é rede de apoio na saúde pública ou rede de apoio social, que envolve a escola também. Então, são temas que não deveriam não ser ditos, né? A pessoa tem que ter espaço para a fala. É isso. Já que todos aí tocaram em escola e pais lidando com com seus filhos e filhas, eu queria aqui falar e fazer como diz o pessoal, né, uma singela homenagem à minha mãe. A minha mãe, nós somos 5, né, 2 homens, 3 mulheres, e meu irmão mais novo, quando ele estava para pular, eu não me lembro exatamente, não sei se da primeira para a segunda série, da quarta para a quinta série, alguma coisa assim, antigamente, né, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, a professora, muito ciosa, tal qual a diretora da escola dos filhos de Kleber, chegou para a mamãe e disse, olha, ele não vai ter capacidade, ele vai ter dificuldades se a gente passar ele de ano. Então a senhora aceitaria que ele repetisse um ano para que ele amadurecesse mais? Minha mãe não piscou, ela disse, claro que sim. Aí pediu mais explicações, quis entender o porquê. Ela entendeu, porque minha mãe sempre acompanhou muito, muito, muito o nosso desempenho escolar. E deu no que deu, que meu irmão repetiu esse ano sem nenhum trauma. Nunca na vida perdeu um ano. Novamente, né? Na verdade foi um acordo, né, entre minha mãe e a professora dele. E meu irmão hoje desempenha a sua vida profissional e também pessoal como pai, da maneira que ele escolheu para viver no seu sentido, né? Acho sensacional que a gente tenha todas essas ofertas tecnológicas, mas as ofertas tecnológicas, esses indicadores de desempenho não podem nunca suplantar uma missão que nós temos na Terra, né? Que é de sermos felizes, de estarmos conectados uns com os outros, mas não pirarmos com tudo isso. E aí tem uma questão que está ligada, por exemplo, à área da pedagogia. Nós não podemos quantificar o conhecimento. Obviamente que no final das contas a gente vai ter que dar uma nota para o aluno, mas
Quantificar o conhecimento é encaixotá-lo em determinados padrões em que eles não se encaixam. Então, esse aluno ele pode não ter habilidades para matemática, mas ele é um desenhista fantástico. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo, quando eu ainda era professor de educação básica, e um colégio que aprendi a dar aula, inclusive, nesse colégio, né? Não citarei o nome porque tem a questão dos direitos né? de propriedade, enfim. Mas nessa escola, eu tive contato com alunos com as mais variadas habilidades. E eu, em determinada aula, que estava falando sobre medievalismo, feudalismo, e um dos meus alunos, inclusive tinha tirado uma nota muito baixa sobre esse mesmo tema, sentadinho lá no fundo, desenhando o tempo todo, e eu fui conversar com ele, não é, para saber o que estava acontecendo, e o menino estava desenhando, e desenhando muito bem, entendeu? Devia ter os seus 9 para 10 anos e desenhando maravilhosamente bem. Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Tô vendo que você desenha pra caramba. Desenha um feudo pra mim? Aí o menino, oxe professor, desenha um feudo pra mim? Me traga semana que vem. Na semana seguinte ele me veio com um desenhozinho dele bonitinho, o feudo todo desenhadinho, cada lugar que eu tinha dado aula, que eu tinha mostrado, ele desenhou bonitinho. E eu fui perguntando, isso aqui é o que? Ele, isso aqui é não sei o que, professor. Isso aqui é... E a gente foi falando, né? Aí disse, meu querido, é o seguinte, você acabou de tirar 10 na prova que você perdeu, ok? Porque o menino, ele não tinha aquela habilidade, ele tinha outra habilidade. Uma habilidade artística, perfeito. Entendeu? Então, assim, é preciso tirar essa carga em cima do menino, porque, assim, os pais, eles caem em cima, o menino não sabe matemática, não sabe português, e é aquela coisa, aquele horror, sendo que o processo de aprendizagem dele segue uma outra perspectiva. Segue uma outra lógica, segue um outro caminho, entendeu? Então, essa neurose por notas, essa neurose por vai ter que passar engenharia, medicina, não sei o que, faz com que essas habilidades todas morram. E elas sejam jogadas no lixo. Entendeu? Passando a limpo. Bom, vamos agora para... Eugênio, é o seguinte, nós temos um game show no meio do nosso podcast. Uhum. Kleber quem lidera esse game show. Uhum. E é um game sobre verdadeiro ou falso. Ele vai falar algumas notícias e a gente tem que tentar acertar se é verdadeiro ou falso, ok? Ok. Manda, Kleber. Como é que é o nome do quadro, Kleber? Mandando pessoas pular? Meu Deus do céu, velho. Lídia, a gente vai ter que fazer outra vinheta, viu? Não, vai ser o mesmo, tá, Kleber? Todo programa ele quer mudar o nome do... Ele quer mudar. Todo programa ele quer mudar. Pois é. Pronto, a primeira pergunta. A saúde mental é problema frequente entre estudantes no Brasil no ensino EAD. Verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro. Vocês viram a resposta antes? Não, né? Não. A gente não vê, não. Eu tô brincando. Pode acreditar, é super honesto. Eu não vejo uma... Assim... Não tem... Eu acho que não. Não sei, acho que não. Não sei se eu tenho uma perspectiva diferente da educação, mas enfim. E aí, Kleber? Pois é uma notícia verdadeira. Nossa. Até que enfim essa galera aqui acertou, porque todo mundo... Que isso, Kleber? Que isso? Ao vivo? Ao vivo, Kleber? Tava já pra botar a vinheta do Faustão gritando: errou! Massa aqui ficou revoltada aqui. Errou! Mas é uma notícia verdadeira, tá postada no site g1.globo.com. Que no ensino EAD já está sendo identificado o aumento de estudantes com ansiedade, estresse e até depressão, mesmo com a facilidade do ensino sendo ofertado. Assim, a EAD, a pessoa estuda em casa, tudo. Muitas pessoas não acompanham muito bem as matérias e acaba tendo problemas em acompanhar determinadas disciplinas. E isso acaba causando essa ansiedade e estresse por não estar conseguindo acompanhar.
E algumas universidades, como por exemplo a Mackenzie, ele já tem um departamento com psicopedagogos exatamente para acompanhar esses estudantes nas cadeiras EAD que a faculdade oferece, porque foi uma das recomendações feitas pela instituição, porque eles começaram a identificar que muitos alunos eles estavam tendo problemas em acompanhar essas disciplinas. E foi uma recomendação até feita para outras universidades EADs, ter o acompanhamento ou à distância com o psicopedagogo, ou o psicopedagogo está no polo da cidade para acompanhar esses alunos, devido a esse crescimento com problemas de saúde mental entre esses alunos. Interessante. Ok. Manda a próxima. O próximo foge um pouquinho assim dessa temática voltada para os jovens, mas eu achei bem interessante. Mas eu não sei se é algo verdadeiro. O uso do celular prolonga a saúde mental em idosos. Isso é verdadeira. Verdadeira. É? O uso do celular prolonga a saúde mental em idosos. Por quê? Por causa do estímulo ao cérebro? Eu acho que é verdadeiro, sim. Tá, tudo bem. Tá. Eu não vou nem responder. Eu não vou nem. Ele já tá fazendo outro. Eu acho que é falso. Verdadeiro. Eu acho que é falso. Inclusive eu vi recentemente não, tem uns aninhos, um estudo aí que contraria exatamente essa ideia aí. Na verdade, a internet está deixando as pessoas mais idosas mais cedo. A Eugênia falou o quê? Eu falei que é verdadeiro. Eu falei que é verdadeiro também. Pronto, temos um 2-2. E a resposta é verdadeira também. Clebinho, só um minutinho. No jovem é o contrário. O uso da internet no jovem causa um adoecimento psíquico bem considerável. E relacionado a tudo isso, né? Mas e para o idoso, não. Na matéria que eu li, inclusive, fala que essa questão do feed do Facebook estar em ordem aleatória, né? De anos, datas, enfim, pode causar um certo tipo de Alzheimer precoce, né? Foi exatamente o que é interessante, porque nos jovens vem a causar alguns problemas, mas nos idosos não. Segundo o professor de fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mário Miguel, ele indica que o uso de celular por idosos vem a estimular tanto funções cognitivas como memória, velocidade de resposta e também até do raciocínio desses idosos. E ele já tem até mesmo prática de turmas em que há vários idosos que são estimulados a utilizarem notebooks, celulares, para ter esse maior estímulo e esse maior desenvolvimento entre esses idosos, o que é exatamente o contrário com os jovens, porque, segundo as pesquisas, o uso excessivo por jovens vai causar uma série de problemas. E uma pesquisa aí de uma universidade federal, né? Tem que acabar com essa balbúrdia aí! Nossa, uma pesquisa Deus na salve a Universidade Federal. universidade. Mentira, Cleber. No Brasil só tem pesquisa em instituições privadas. Como assim? O que você falou sobre instituição privada? O que o Bolsonaro falou recentemente, disse que pesquisa só tem instituição privada. Bom, enfim. Meu Deus. Ele chegou a falar isso. Gente, pelo amor de Deus, a universidade pública, ela influencia inclusive na saúde mental das pessoas. Não, assim, 90% das pesquisas no Brasil são de instituições públicas. Os outros assim, 10% é que é de instituição privada. Não, e assim, dentro da saúde pública, as instituições públicas, né, as universidades, elas têm um papel predominante, tanto na minha área de psicologia, né, com os centros abertos ao público, como vacinas, tudo isso é fruto da universidade. Então não existe isso, gente. Sim, não, é disparate, né? Aqui, na verdade, aqui nesse podcast, o pessoal já está dizendo que a gente, todo o programa, a gente resolve detonar o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Então, seguindo aí a tradição, estamos mais uma vez aí detonando esses cabas.
Bom, agora a gente vai para o nosso quadro com as interações dos nossos seguidores. Ah, é? Então tá. Eugênia, nós vamos ler agora aqui algumas questões e eu vou direcionar para cada um aqui, tá? Na mesa? Beleza. Vou começar com o Márcio Fabiano. Sempre começa com Márcio, só porque ele é o aristocrata aqui da turma. É que eu vi aqui uma fala muito interessante que eu acho que é um perfil chamado Garota do Médio. A Tainara falou o seguinte: a pergunta é, qual seria seu argumento se o tema da redação do Enem fosse a saúde mental dos jovens brasileiros? Ela falou o seguinte: a falta de dinheiro para Xerox, o crush não tá nem aí, matérias acumuladas e não ver o filme dos Vingadores Ultimato pode causar demência no jovem brasileiro. Muito bem, Tainara, concordo com você. A gente precisa ter bom humor mesmo, entendeu? É isso que eu já ia deixar pro final, mas eu vou dar spoiler em mim mesmo. A gente precisa, de vez em quando, entender que a gente não é um Vingador, a gente não é a Mulher Maravilha, o Super-Homem, a gente é falho, a gente é humano, você tá certa, o crush não te dá ousadia, aí você sofre, eu também sofro quando os meus crushes não me dão a menor ousadia, a gente tem vontade de chorar, a gente bota ali no Spotify assim, devia ter assim, sofrência no Spotify, é isso mesmo, tá sem a grana pra Xerox, por um motivo ou por outro, pelas agonias, quem mora em cidades grandes que tem dificuldades de mobilidade. Então, quando sai de casa para ir para o colégio, para a escola, para a universidade, gasta muito tempo nesse trânsito. Então, quando chega em casa está morto, não tem tempo de fazer tudo. Tem horas que a gente precisa dizer, chega, sábado à noite, tá bom, tô cansado, vou dormir, vou pro Netflix, tô afim, vou pra rua. Amanhã, domingão, vou ver minha avó, vou tomar um chocolate. Sabe que, senão, a vida perde a graça, na minha opinião. Ok. Kleber Roberto. Nós. Eu peguei essa. Não, nessa não, Kleber. Tá procurando a mais difícil, viu? Não, era uma que falava. Cadê? Pra torar o couro. Não. Vamos com o nosso Pablo Henrique, o nosso playlisteiro, tá? Pablo Henrique, um abraço. Será que ele fica chateado quando a gente chama ele de playlisteiro? Acho que não, que ele sempre participa. Pablo é um apelido. Não queremos a saúde do jovem brasileiro em risco. É um apelido carinhoso, tá, Pablo? Eu sei que você tá escutando a gente. É um apelido extremamente carinhoso, do fundo do coração. Né, Lídia? Com certeza. Vamos lá. Kleber Roberto, Pablo Henrique vai falar o seguinte: a, entre aspas, perfeição de vida incansável causado pelo grande excesso de informação da internet, além da doutrinação de quem não estuda ou trabalha é vagabundo, entre aspas. Fato que ganhou força depois de Vargas e do regime militar. Eita, Pablo foi bem profundo. Mas vamos lá. Nesse momento, com essa, digamos, essa expansão da internet, do acesso das pessoas para a informação e principalmente para outros profiles de pessoas, algo que já foi comentado aqui no início desse podcast, aquelas pessoas que se sentem, digamos, mais retraídas, mais deprimidas por verem aquele padrão de determinadas pessoas e não conseguirem alcançar aquele, digamos, objetivo, aquele ideal. Eu quero ser o digital influencer com 100 mil seguidores, e a pessoa não vai conseguir. Muitas pessoas não conseguem isso, porque isso é algo difícil, é algo que a pessoa tem que entender que são poucas pessoas que vão conseguir alcançar esse objetivo. E não deve ficar deprimida por falta de conseguir esse ideal, que é tão divulgado aí, principalmente pela mídia. E também com a facilidade da internet. Porque, como já dito nesse início, muitas pessoas se sentem tristes por causa da quantidade de likes em uma postagem sua. Muitas pessoas fazem até mesmo coisas absurdas
apenas pela questão de ver mais likes e mais seguidores em sua conta ali na rede social, ou então no seu vídeo no YouTube, por exemplo. E isso daí vem causando uma série de problemas nos jovens. Porque, como já dito, muitos jovens eles vão ter aquilo como ideal e não vão conseguir alcançar esse ideal. E muitas vezes eles não conseguem ver que a vida tem uma série de caminhos. Você pode ser, por exemplo, aquela pessoa que tem muitos seguidores na rede social. Mas se você não tiver muitos seguidores na rede social, beleza, você pode procurar um outro caminho. Você pode procurar estudar para se tornar aí um bom profissional. Eu não passei no concurso público que eu queria, mas você pode ser profissional em outra área. Você pode se tornar aí o criador de uma empresa nova aí. Uma startup aqui. Nós tivemos a invasão de um gato aqui no podcast aqui na mesa. Fred, por favor, saia daqui, Fred. Aí ele vai entender muito. Fernanda, que aqui tem, digamos, umas invasões de gatos aqui do professor Pablo. Eu amo gato. Adoro gatos. Aí, esse jovem que não consegue passar nesse concurso, ele acaba muitas vezes ficando deprimido por não alcançar isso, mas ele pode criar uma nova empresa, ele pode se tornar dono de uma startup, se continuar seus estudos, continuar a ver a vida com, digamos, vários olhos, ou seja, não apenas com aquele cabresto de cavalo que a sociedade diz, você vai ter que ser isso e é isso e acabou. Menino veste azul, menina veste rosa. Não, você tem que ver a vida por vários caminhos, por várias vias, porque a partir do momento em que você vai se focar apenas naquele objetivo, você não conseguir aquilo ali, muitas vezes a pessoa pode se sentir ali no meio de um vazio, porque dedicou muito de sua vida apenas àquilo ali. E a vida é cheia de vias, é cheia de projetos, é cheia de conquistas. A pessoa não pode focar sua vida apenas em uma coisa. E sobre a questão da política de trabalho, de vagas e ditadura militar, de quem não trabalha é vagabundo, isso daí já é um conceito que vem desde aquela lei da vadiagem, no início da República, em que se prendiam pessoas que estivessem ali vadios. Isso aí foi uma questão de controle social, principalmente com relação à população negra, que era um período em que já houve a abolição da escravatura, e com a abolição da escravatura, houve praticamente no ano seguinte já a proclamação da República. E com a abolição da escravatura, um grande contingente de trabalhadores negros, eles acabaram sendo substituídos dentro dessas zonas rurais por imigrantes de outras regiões, por exemplo, japoneses ou italianos. E a grande mão de obra negra acabou indo para as cidades. E uma forma de se controlar essa população negra que estava indo para as cidades era o quê? Uma lei. E a lei da vadiagem, juntamente com a lei da capoeira, era uma forma, digamos, de estimular esse controle social contra a população negra, que era uma população que não teve acesso aí à educação ou às terras, devido a leis que existiram desde o tempo do Brasil Império, e que dessa forma acabou excluindo a população afrodescendente de acesso a itens básicos como sua terra para morar e a educação. E isso acabou estimulando que eles viessem a se tornar vadios dentro dos centros urbanos. E a lei da vadiagem, ela acabou contribuindo para o que nós já trabalhamos no podcast anterior, o racismo estrutural. Ou seja, o governo ele cria o racismo institucional, coloca uma lei, institui uma lei, e essa lei acaba se tornando parte de uma estrutura racista contra aquela população, contra a população negra, porque até hoje nós temos, infelizmente, dentro desse racismo estrutural, uma concepção de que uma pessoa que não trabalha é vagabundo. E nós temos aí um país com quase mais de 13 milhões de desempregados, ou seja, 13,7 milhões de vagabundos? Não. São 13,7 milhões de pessoas que não estão tendo oportunidades de conseguir o seu ganha-pão do dia a dia.
não podemos considerar que essa população é vagabunda. Ela, infelizmente, está sendo taxada desse nome por causa de um racismo que foi criado em torno de uma população. E, inclusive, Clebinho, só fazendo um parêntese, né, sobre isso, que, gente, quase 14 milhões de desempregados quer dizer que teremos quase 14 milhões de pessoas com problemas emocionais e psicológicas. São pessoas que a preocupação e o nível de estresse ficam tão altos que levam ao adoecimento também. São potenciais suicidas, potenciais pessoas que sofrerão de depressão, ansiedade, tudo mais que desenvolve e que pode ocorrer mesmo no suicídio. Então, assim, tudo que acontece na sociedade, em sociedade, reflete também no indivíduo. Então, a gente tem que lembrar disso também, que a saúde mental, ela não é uma questão só da pessoa, é uma questão que está ali, ó, ao entorno dela também. Então, o trabalho potencializa as relações dessa pessoa com a sua esperança, né, no futuro, sobre a forma que ela lida com a vida. Então, o trabalho tem a ver com a saúde também. Importante lembrar disso. Sim, com certeza. Bom, Lídia Verônica Leonília Crispim falou o seguinte para você. A Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, a Escola de Frankfurt, isso aí Kleber pode se meter, né? Que aí você que gosta de falar de Escola de Frankfurt. E uma coisa que me chamou a atenção, a bolha na qual a maioria dos jovens brasileiros encontram-se inseridos. Realmente, a bolha, né, que a gente pode trazer aqui para o termo, o filtro invisível, né? Inclusive é um livro de Eli Pariser, o filtro invisível, né? O que a internet esconde de você. Ele vem tratar justamente como essas bolhas começaram a nascer na internet, né? Que é justamente essa questão de que a gente já bateu muito nessa tecla aqui em outros podcasts sobre a falta de diálogo que hoje a sociedade tem. E isso já afeta os jovens, né, desde cedo, e principalmente porque essas novas gerações elas estão expostas à internet desde da infância, né? Então, o que acontece nessas bolhas é que não existe, digamos que, frustração, né? Ele não lida com frustrações de ser contrariado, de sua ideia ser contrariada. Você sempre está recebendo informações que lhe agradam, informações que você precisa, né? Ou que você acredita que precisa, porque está ali apenas no seu universo, no seu ponto de vista, né? Muitas vezes que acaba sendo medíocre. E aí, quando você se depara com um mundo cheio de, não só expectativas, mas de diversidade, de pluralidade, causa estranheza, né? Cria até um certo tipo de, sei lá, narcisismo, né? Você só quer enxergar aquilo que é você. E aí, quando você se depara com esse mundo diverso e plural, a bolha, né? Você sai da bolha e aquela bolha começa a ser contrariada, né? De alguma forma, causa muita frustração. E quando você cresce dentro dessa bolha, é muito mais complicado enxergar outros pontos de vista, enfim, se confrontar ou ser confrontado com ideias diferentes da sua. O Filtro Invisível, esse livro, né, O que a Internet Esconde de Você, ele traz informações importantíssimas de quando o Google passou a usar dados para fornecer a empresas e a grupos econômicos que pudessem tirar vantagem dessas informações. Ele cita alguns exemplos no livro, falando assim que o que eu pesquisar hoje aqui no Brasil vai ser completamente diferente do que, sei lá, meu vizinho aqui de estado vai procurar a mesma frase e ele vai achar opções diferentes, né? E sem falar de todos esses pop-ups, como é que fala? Pop-ups, né? De promoções e propagandas de determinados artigos que a gente estava procurando antes ou comentou dentro de casa.
e automaticamente os dados vão sendo armazenados e você vai recebendo informações só daquilo que você está precisando ou daquilo que você gosta, enfim. Essa bolha ela é formada por esses dados, né? Essas informações que acabam limitando, e vamos trazer aqui para o âmbito do jovem brasileiro, né? Acaba limitando as ideias, acaba limitando o parâmetro social que ele tem de mundo e acaba limitando o conhecimento também, né? Então, eu acho que muito das frustrações dos jovens hoje, esses jovens que estão em contato, né, estão online, vem muito dessa questão de ele realmente não conseguir lidar com as frustrações do outro, do que o outro traz, né? E aí ele chega na universidade, né, completamente plural, e também se depara com diversos universos que vão de encontro, né, com toda aquela ideia criada dentro da bolha, enfim. Seria muito interessante usar isso para a questão dos transtornos mentais, né? O comportamento social, aquilo que você é exposto, né, durante sua vida inteira, as ideias que lhe são roubadas, né, as informações que lhe são roubadas, por simplesmente priorizar o comércio, né? E, enfim, a publicidade ela tem uma influência assim tremenda, né, no fator social, assim, no comportamento social, justamente porque a publicidade estuda, né, os padrões, os comportamentos e oferece não só produtos, serviços, como estilo de vida, né? Então, enfim, eu acho que eu também usaria esse argumento, né? @Leonília Crispim. Eu usaria também, eu gosto muito desse tema, né? E ela falou também de Bauman, né? Da liquidez. Também usaria bastante. Eu gosto muito, quando eu fazia publicidade, eu usava bastante nos meus trabalhos acadêmicos. Bauman era uma fonte bem segura para mim, porque justamente reflete essa liquidez social em lidar com as frustrações, né? E o jovem tem esses sentimentos voláteis, né? Eles vão e voltam e, enfim, isso causa um certo desconforto, desequilíbrio e, enfim. enfim. Mas terminando aqui minha linha de raciocínio, eu usaria Bauman, eu usaria o Filtro Invisível, eu leria um pouquinho mais aí, quem quiser ir atrás desse livro. Eu acho muito interessante. Ele trata com fatos, né? Essa verdade, e inclusive ele traz as informações do Google, quando ele informa os usuários de que o Google passou a usar os dados dos seus usuários. E é bem interessante porque abre muito a sua mente para esse universo que existe dentro da internet e que existem bolhas realmente, grupos sociais, enfim, influenciados pelo seu próprio jeito de viver, né? Enfim, não vou falar mais bola. Mas, para terminar, é isso mesmo. Eu achei um argumento maravilhoso da Lucília Crispim. Muito bom, muito rico e muito atual, né? Essa questão das frustrações e da sociedade líquida, ela está diretamente ligada às frustrações dos jovens hoje. Ok. Eugênia, essa é pra você. É o nosso querido Vitor Hugo Ferreira, mineiro, que está sempre aqui batendo ponto com a gente, todo o programa. Ele deixou uma mensagem. Ele falou o seguinte: Freud dizia que existem padrões inconscientes que moldam as relações em grupo. Felicidade, aceitação pelo grupo e a estética também. Nesse sentido, a padronização fomentada pela globalização acaba marginalizando parcela dos jovens, gerando uma enorme busca por aceitação e marginalizando certos grupos sociais, colaborando para o aumento da depressão e tal. Dá para falar da modernidade líquida de Bauman também. Muito bacana. Pronto? Pronto. Tudo isso, né? Na verdade, assim, tudo isso
é interessante, ele usou Freud de uma forma... Freud falava bastante sobre a relação social também, né? Sobre o inconsciente. Tem um termo chamado inconsciente coletivo, que não é de Freud, mas que retrata um pouco essa questão também de como o social influencia nas relações individuais, não é? Achei interessante também quando ele fala... eu me perdi na fala dele. Que ele fala... sim, sobre os grupos sociais que são marginalizados. Eu acho que vocês perceberam que eu uso muito essa questão social como influenciador na saúde psíquica. Falei bastante disso, né? Eu concordo com ele, assim, as pessoas começam a querer se colocar em um lugar e quem não alcança isso é marginalizado. E sim, assim, isso é um fato corriqueiro e muito, muito presente hoje na nossa sociedade atual. Assim, a gente pode ver como influenciou as relações, por exemplo, essa separação dos partidos políticos, né? Assim, se você era um bolsominion, se você era uma outra coisa, então as famílias tiveram uma divergência grande e que influenciou nas emoções que você refletia no outro, né? Então, assim, até isso ficou bem óbvio, assim, como se encaixar em um grupo fez diferença em relações tão próximas como relações pessoais. Imagine nas relações sociais, né, na nossa relação extensa, né, assim, entre os amigos, colegas de trabalho, colegas e pessoas que a gente conhece. Então, eu acho... Não sei se eu respondi, mas eu achei interessante o argumento dele. Assim, eu acho que passa por aí mesmo. As pessoas são, sim, enquadradas em alguns lugares e quem não se enquadra é marginalizado e é cobrado também dessa pessoa, né, desse grupo. Então, é algo que deve ser bem observado e tentar transformar essa realidade também, né? Perfeito. Kleber, essa aqui é da Alexandra, eu acho que é Girline ou Girline, enfim, estou meio confuso aqui. Vou deixar a Alexandra Girline, tá? Na hora da edição. Bom, ela falou o seguinte: o próprio Enem afeta a saúde mental. Alexandra, realmente muitas pessoas acabam sendo estudantes, acabam sofrendo aquela pressão para passar nos chamados melhores cursos, que é a medicina, a engenharia, aqueles cursos em que as pessoas eles não vão muitas vezes satisfazer a sua, digamos, seu desejo ali de conhecimento. É muito mais um status imposto pela sociedade. A sociedade impõe que o engenheiro e o médico é que vão ser os profissionais universitários que vão ter aí sucesso na vida. Todos os outros, né, não terão. E o jovem, ele acaba sofrendo essa pressão. Isso daí acaba se tornando algo muito nocivo para os jovens. Porque essa pressão, ela acaba se tornando algo que muitas vezes não é ali apenas momentâneo, porque depois de um aluno ele conseguir, por exemplo, essa aprovação aí num curso de medicina ou engenharia, vai ter que ainda fazer o curso. E aí vem aquela pressão sobre a questão de boas notas, a carga horária de estudos, até mesmo a questão financeira, porque muitos cursos acabam exigindo muito das finanças de um aluno. Como, por exemplo, aí, medicina, que tem livros que são caríssimos, ou engenharia também, que segue essa mesma linha. Ou seja, esse aluno em que ele teve aquela pressão imensa para passar nesses cursos em que a sociedade acaba taxando de cursos da elite, ele acaba sofrendo essa pressão para passar e depois que está na universidade, faculdade, ele acaba sofrendo a pressão para terminar esse curso, para ser aprovado. E é algo que acaba se tornando muito nocivo para esses jovens. Tem uma informação até no jornal da USP que fala sobre esses transtornos que vêm aumentando entre os jovens na universidade, que
estão dentro da universidade acabam sofrendo essa pressão pela aprovação. E isso acaba se tornando algo muito nocivo para pelo próprio estudante. E aqueles que acabam não passando dentro para esses cursos chamados aí cursos, digamos, da elite, cursos em que são os cursos mais procurados, esses jovens eles acabam muitas vezes sofrendo com aquela frustração. E aí vem os casos de ansiedade, porque no próximo Enem já vem aquela pressão ainda maior pela nota, uma pressão maior pelo resultado. E como já dito aqui no podcast, muitas vezes acaba sendo ocultado, ou até mesmo tentando eliminar a criatividade, a própria, digamos, independência criativa desse estudante. Isso aí é em prol de algo que é estimulado pela própria sociedade, que ele tem que ser aprovado nesses cursos, porque são esses cursos que fazem parte de uma elite educacional. Ok, eu gostaria de agradecer aos mais de 40 comentários que nós recebemos para a participação nesse podcast. Foi um dos episódios que mais recebeu interações, né? Não bateu o recorde, mas é um número bem interessante. E se você que está nos ouvindo pela primeira vez, ou se nos ouve já há um bom tempo, mas nunca interagiu e tem vontade de interagir, basta você acessar os nossos perfis nas mídias sociais. É só colocar @historiante tanto no Facebook quanto no Instagram que você nos encontra e faz seu comentário lá e manda um recado, ou fala sobre o que você quiser aí, tira uma dúvida com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com você, tá? Então vai lá, qualquer perfil das mídias sociais, @historiante, você coloca lá, nos encontra e participa. Eu queria agradecer a todos que fizeram esses comentários. Não dá para citar nominalmente porque serão 40 pessoas a serem nominadas aqui e não é pouca coisa, tá? Então um grande abraço para todos vocês. Convido vocês a participarem, né? Como é que é, Lídia? Convidar eles para ser nossos patronos. Convido vocês que estão nos ouvindo e vocês que interagiram a serem nossos apoiadores. Vai lá no site apoia.se/historiante e faça o seu apoio. A partir de R$4 você já entra no nosso grupo secreto, nos ajuda a manter esse projeto, entra no nosso grupo secreto com muita informação, enfim, como é que eu posso dizer, exclusiva, VIP para vocês. Vai lá no apoia.se/historiante e faça o seu apoio. Eu só queria complementar esse processo aqui, finalizar falando o seguinte: teve muita gente que falou de Bauman. Teve muita gente que falou sobre a escola de Frankfurt. Assim, são argumentos. Gente, eu não estou dizendo que desmerece utilizar esse argumento. São argumentos válidos, interessantes. Só que a gente também precisa de dar uma diversificada nas possíveis citações que a gente faz, entendeu? Então seria interessante, por exemplo, você ler coisas, por exemplo, que vão de encontro àquilo que você já leu. Por exemplo, eu acho muito válido que a pessoa que já leu Bauman leia Pierre Levy e Manuel Castells. Se chegou a ler Bauman e entendeu, pode ler Pierre Levy e Manuel Castells tranquilamente, porque eles são menos complexos. Mas que incorpore ainda mais esse arcabouço teórico. Quando você fala, por exemplo, de saúde mental, a gente falou muito aqui sobre uma coisa que é negligenciada, por exemplo, a questão da felicidade, você atingir a sua felicidade, sem necessariamente você basear as suas relações com enfim, aquilo que você vê nas mídias sociais, você tomar para si. Então, quando você fala sobre felicidade, você vai ter contribuições interessantíssimas. Por exemplo, o próprio Platão, que fala sobre o ideal da felicidade, o que é felicidade. Obviamente que ele fala sobre uma perspectiva do mundo das ideias, né? Uma questão de idealização, aquilo que será o perfeito, o belo, enfim. E aí a gente tem o conceito de ser platônico, enfim. Mas a gente precisa entender que o processo de felicidade é um processo de construção. E é interessante, por exemplo, que você trabalhe com os filósofos existencialistas, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que eu já citei aqui em outros episódios, quando ele fala que o ser humano ele é fadado à liberdade. Então, o processo de atingir a felicidade depende única e exclusivamente do ser humano, aquele indivíduo ali. Entendeu? Então a gente precisa dar uma diversificada nesse processo para a gente poder incrementar ainda mais a nossa redação. Fale, Cláudio. Teve uma participante que ela fez até a citação sobre um filósofo coreano, acho que o professor Pablo pode pesquisar, que está no History. Ela fez uma citação sobre um filósofo, Byung-Chul Han.
E esse filósofo, ele aborda exatamente essa questão que é similar à questão de Bauman, que ele indica que a sociedade ela vem substituindo a questão do deve fazer, ou seja, eu vou fazer isso, essa obrigação, esse objetivo, pelo pode fazer. E nessa substituição do pode fazer, a pessoa ela acaba se autoexplorando, ou seja, esse pode fazer, eu posso fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo e tenho que ser bom em tudo que eu estou fazendo. E a pessoa acaba tendo essa sensação de que se eu não estou conseguindo fazer todas essas, digamos, esses objetivos, essas obrigações, eu não estou tendo sucesso, eu não estou conseguindo alcançar esse objetivo, que é fazer várias atividades, vários trabalhos ao mesmo tempo. E essa pessoa ela acaba se sobrecarregando. Isso ele chama de uma autoexploração, ou seja, a pessoa está se autoexplorando e muitas vezes isso causa sérios transtornos para esta pessoa, para este indivíduo. E esse é um autor bom para ser citado, porque é um autor que é agora contemporâneo. E as obras dele, eu acho que já tem umas 2 obras que estão aí traduzidas para o português. Byung-Chul Han, que é um coreano, e ele faz essa abordagem muito bem. E só sobre essa questão da indústria, da Escola de Frankfurt, eles abordam a questão da indústria cultural, que é aquela indústria em que faz a cultura para ser consumida pelas pessoas. E se você for fazer a prova do Enem e for utilizar a questão da indústria da cultura para essa abordagem do problema de saúde mental nos jovens brasileiros, você vai ter que abordar da seguinte forma, que a indústria cultural ela acaba criando aquela cultura para ser consumida, e os jovens eles acabam não tendo a condição de consumir essa cultura, porque é uma cultura muitas vezes cara, não tem acesso, por exemplo, financeiro para adquirir aquilo que é exposto pela cultura. Vamos dizer, por exemplo, a nova camisa do Cristiano Ronaldo no Juventus. Ela deve sair em torno aí do que? 400, 500 reais. Muitos jovens que gostam de futebol, mas não têm poder aquisitivo, eles podem muitas vezes se sentir mais entristecidos por ver aquele outro coleguinha dele que conseguiu aquela camisa original. E essa questão da indústria cultural, ela pode pesar nesse sentido, em que eles acabam oferecendo uma cultura para ser consumida e os jovens eles acabam não tendo condição financeira para adquirir esses produtos oferecidos pela essa indústria cultural. Aí você já está falando uma coisa, já poderia citar Edgar Morin, quando ele fala sobre a questão da ideia do voyeurismo de consumo. Aí já vai para Bauman de novo, o fetiche que ele pega do conceito marxista, insere dentro da sociedade de consumidores. Aí vai para... Theodor Adorno, Marx Horkheimer, aí por aí vai. Fazer um podcast só sobre esses caras. Fernanda, tem algum ponto que queira comentar? Tenho, né? É o seguinte, é importante que você que está ouvindo nesse momento saiba que você já é alguém, né? Eu acho que desde criança a gente ouve assim, colocam muitas condições, né? Olha, você tem que passar e tal, estudar para ser alguém. Você já é alguém, né? Você precisa encontrar quem é essa pessoa que vai te dar na vida condições de ser feliz, como foi outra vez tão belamente dito, né? Assim, que a felicidade é um fator importantíssimo, senão não tem sentido. E aí eu lembro de outro filósofo, que é um filósofo que eu gosto muito, que fala assim: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Né, Raul Seixas, né, gente? Não é um filósofo, é Raul Seixas. Mas ele traz isso assim. Ele era formado em filosofia. Sério? Eu pensei que ele fosse só jornalista. Não, ele fez advogado, na verdade. Pensei que ele fosse advogado. Mas ele é um... mas, né, na realidade, ele é um filósofo, assim, né? Estudando ou não. Mas, assim, ele traz isso. Olha que importante. Às vezes a pessoa tem tudo, conseguiu... uma forma de ganhar dinheiro e não é feliz. Então, assim, é importante na escolha do curso que você quer fazer,
pensar nisso também. O que te realiza, o que te bota no mundo como alguém que está feliz com aquilo também. Senão, não, e daí, né? Que você se pergunta, e daí? Com certeza. Ok, Eugênia, é o seguinte, agora, é porque Kleber chama de Fernanda, na hora de falar Eugênia, eu fico muito confuso. Mas, Eugênia Fernanda. Agora é a hora dos pinga-fogos. O Márcio vai fazer um pinga-fogo pra Kleber vai fazer um pinga-fogo pra Márcio, e você pode se meter no meio do caminho, tá? Escolha um lado, com quem você quer ficar, com o Homem de Ferro, com o Capitão América, enfim. Pinga fogo pro Márcio. Vamos lá, meninos. Quem começa? Você. Na semana passada fui eu. Lembrei. Professor Márcio. E também para a nossa convidada, Eugênia Fernanda. E também para os membros aqui da nossa mesa redonda, que não é uma mesa redonda. Virou redonda. Nosso birô retangular. É uma pergunta bem simples. Qual seria a maior dificuldade do jovem em procurar ajuda quando ele percebe que está tendo esses problemas mentais? Deixa ela responder. Acho que ela tem mais propriedade. Responda, Fernanda. Olha, quais os maiores problemas? A maior dificuldade do jovem para procurar a ajuda. Olha, um dado importante a ser dito também é a relação financeira da saúde mental, gente. É caro, sim. Assim, eu acho que o primeiro fator é o financeiro, né? Porque embora a gente tenha um sistema de saúde que forneça, ele ainda não atende exatamente a todos que precisam. Então, o atendimento particular na saúde mental, seja no psicólogo ou no psiquiatra, ainda é muito alto. Eu acho que um dos principais seria isso. Um outro ponto é o estigma que tem. As pessoas acham que ter um problema mental é a questão de uma doença assim, é louco. E não é. Então, tem que tirar esse preconceito também, né? Então, acho que popularizar. É normal ir fazer uma terapia, é normal ir no psiquiatra se você não está conseguindo dormir, se você está muito ansioso. Tornar o acesso à saúde mental algo sem estigma, sem rótulos negativos. Acho que seria por aí. Pinga fogo do Márcio. Kleber. Oi. Seus 3 filhos vão ter direito a decidir o que quiserem fazer na vida? Tem. Ele já tem, mesmo sendo jovens. Eu não sou daqueles pais que vai obrigar meu filho a usar azul e minha filha a usar rosa. Meu filho mesmo, Vitor, ele está hoje, quando eu saí, ele estava brincando com Manuela, que é a do meio. Estavam brincando lá de cozinha. Manuela pegou os pratinhos lá de plástico, tudo, eles sentaram lá e foram brincar. Eu acho que isso aí vai estimular a eles. Não, a partir do momento em que algumas pessoas aí, aqueles ditos conservadores, vissem isso aí, é dizer, não, menino não pode brincar com brinquedos de meninas. O pinto cai. Praticamente só falta dizer isso. Mas eu acredito que as crianças, elas devem interagir entre si. E a partir do momento em que elas estão interagindo, elas vão ter essa, digamos, liberdade futura para ter suas escolhas. Isso aí é até bom para mim mesmo, porque eu não vou ficar nessa ideia de que está aí se popularizando, infelizmente, daquele machismo em que mulher fica em um canto e homem na outro. Não, eu já tenho essa visão, vendo os meus filhos e vendo o desenvolvimento deles, acompanhando o desenvolvimento deles, o que, infelizmente, é algo que ocorre pouco. A gente vê muitas famílias em que os pais eles acabam muitas vezes delegando a função de pai e mãe para a escola. Isso aí infelizmente ocorre e eles acabam não acompanhando direito esse desenvolvimento da criança. E a criança, quando futuramente vai tentar tomar suas decisões, acaba sendo reprimido pelos pais, porque eles não perceberam o desenvolvimento do seu filho.
E eu tento ao máximo acompanhar o desenvolvimento do meu filho dos meus filhos para futuramente não ter um choque ou então não perceber que eles se tornaram adultos e se tornaram independentes. A função do pai é acompanhar o desenvolvimento do seu filho, não é tentar delegar a terceiros, a escola, ou então a babá, ou então ao tio, ou então a outras pessoas, ao amiguinho, a função de criar o seu filho e também de mostrar para eles o que vai ser a vida futuramente, porque infelizmente a vida é cheia de percalços. Dicas culturais. Kleber aí, em seu discurso. Ok, pessoal, agora a gente vai para a última parte, que são as indicações. Eugênio, é o seguinte, nós temos indicações aqui sobre o tema, cada um faz uma indicação sobre um filme, um livro, uma revista, sei lá. Uhum. E aí você, se você quiser, você pode ficar por último, a gente pode começar, você pode ficar por último na rodada, ok? Ok, tá bom. Pois é, então chegamos aqui nessa parte do podcast, que é a parte pop, né? Eu vou começar, da outra vez, semana passada eu comecei também, né? Você é o comandante, eu sou o chefão. Não, eu sou chefão de nada, Kleber. Bom, eu vou sugerir uma série na Netflix chamada Filhos do Caos. Eu assisti, é uma série coreana que mostra a realidade dos adolescentes coreanos em sua batalha épica com seus pais em relação à cobrança pesadíssima em relação aos estudos. É uma série que eu assisti 2 episódios iniciais. Assim, cada episódio é 1h30 para 2 horas, então é como se fosse um filme. Você não vai conseguir maratonar assim no final de semana, já vou avisando, tá? Então é para assistir um por dia e olhe lá, porque a duração é grande. Mas assim, mostra Filho do Caos porque, de fato, a pressão que é imposta aos meninos e meninas em relação aos estudos é uma questão que beira uma coisa caótica, né? Eu assisti um episódio, vou contar aqui rapidamente um trechinho, viu, Lídia? Não é spoiler, tá? É um trecho inicial de um dos episódios que me marcou muito. A mãe tinha 2 filhas, uma numa escola mediana e outra numa escola avançada de estudos. E a filha mais velha, sempre muito calada, né, nessa sala muito avançada, e ela nunca tinha demonstrado absolutamente nada, que estava com problemas e tal. Um belo dia, inclusive a cena que mostra isso é a cena de uma das câmeras que a mãe coloca no quarto delas para monitorar se elas estão estudando dentro do quarto. A outra menina, a mais nova, tá escutando música e tal, e a mais velha simplesmente chega com a roupa da escola, tira os sapatos, abre a janela, sobe e pula o prédio. Que horror. Aí o episódio vai mostrar por que essa menina fez isso. Ela nunca demonstrou nada. Por que isso aconteceu? E aí são episódios que mostram muito essa coisa da pressão paterna, materna, sobre os filhos e você vai ter que ser o melhor da turma, você precisa passar na maior faculdade da Coreia, você vai para os Estados Unidos, não sei o que. E inclusive nesse episódio a mãe fica jogando na cara das meninas, porque eu defendi meu doutorado nos Estados Unidos, em Nova York, na universidade tal, e vocês não conseguem fazer um cálculo simples, não sei o que. Então é uma pressão muito grande que é imposta, e lembrei muito dos meus alunos nesse processo. Eu tenho alunos que estão com o emocional destruído pela cobrança em casa, por causa essa expectativa em cima deles, essa cobrança pesada e esses meninos doentes mentalmente, doentes emocionalmente, e que requerem, e aí professores que estão nos ouvindo, requerem sensibilidade. Vocês precisam ter sensibilidade para lidar com esse tipo de coisa, porque isso não é mimimi, não é frescura, isso é uma coisa que deve ser debatida, deve ser considerada por você na hora de você montar sua aula. Pronto, a minha sugestão, eu sempre vou sugerir alguma música. Vou sugerir 2 músicas de uma banda só. Do Linkin Park, vou sugerir In The End, e também a música Numb. In The End, que ela vem exatamente vem abordar essa questão da não conquista,
de um jovem que ele tenta conseguir o objetivo e não consegue, não vem a conseguir. E Nambi, ele já vem abordar a questão dessa pressão, desse quase assédio moral em que uma pessoa vem a sofrer. São duas músicas do Linkin Park. Linkin Park, se vocês recordarem, foi a banda em que o vocalista Chester Bennington, ele infelizmente cometeu suicídio devido aí a problemas que dizem depressivos. Ele teve uma infância aí que sofreu abusos, tudo. E é uma demonstração de que muitas vezes a pessoa ali, ele não demonstra visivelmente que está com aqueles problemas. Ele demonstrava através da música, através das letras, que tinha esses problemas, mas não aparentava isso. Infelizmente, veio a tirar a própria vida, o vocalista do Linkin Park. E vou também aqui indicar um filme, que é um filme que eu acho que o Márcio já assistiu aqui. Ele vai curtir esse filme, que é Pequena Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Que ele aborda essa questão, digamos, das várias problemas de saúde mental dentro de uma família. E ele aborda de uma forma que não é aquela forma, digamos, como um documentário, que é diretamente um soco, uma porrada. Ele vai abordando ali dessa forma, mais intrínseca, vai demonstrando, e a pessoa vai percebendo, dentro desse ambiente familiar, esses problemas. Não vou soltar spoiler aqui, porque já tem um ou outro vai soltar aqui alguma reclamação. Tá soltando spoiler. Mas é um filme que eu indico, porque vocês vão ver essa questão desses problemas, por exemplo, da depressão dentro de um ambiente familiar. É um filme que eu indico, é um filme que vale a pena todos assistirem. Eu vou indicar a música também. Antes da minha indicação, como eu prometi, eu vou encerrar minha participação, só que dessa vez com um poema de Manuel Bandeira, poeta brasileiro, recifense pernambucano. Oração para aviadores. Santa Clara, clareai estes ares, dai-nos ventos regulares de feição, estes mares, estes ares, clareai. Santa Clara, dai-nos sol, se baixar a cerração, alumiai. Meus olhos na cerração, estes montes e horizontes, clareai. Santa Clara, no mau tempo, sustentai nossas asas, a salvo de árvores, casas e penedos, nossas asas, governai. Santa Clara, clareai, afastai todo risco, por amor de São Francisco, vosso mestre, vosso pai. Santa Clara, todo risco, dissipai. Santa Clara, clareai. Tem quando você ficar meio baixo astral. Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Flor Bela Espanca, uma portuguesa sensacional. Tá certo, minha gente? Nada de baixo astral. Eu vou indicar o livro que eu já falei, O Ócio Criativo, do sociólogo italiano Domenico De Masi. Eu vou indicar uma música do Luiz Lins, que é Eu Tô Bem. Eu acho essa música um desabafo, na verdade eu acho essa música um grito de socorro. E eu vou falar um trechinho da música que eu acho que é incrível, né? Que ele fala assim... Tudo que eu passo pra me suportar desde cedo, tudo que eu passo em segredo, a lágrima oculta por trás do sorriso, eu preciso lidar com os meus medos. Dias passam e nada muda, digo que tô bem, mas preciso de ajuda. Nada contra a dor, mas me afogo na culpa. Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. E aí ele fala, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. E é justamente, eu acho que a maioria das pessoas, especialmente os suicidas que pegam seus familiares de surpresa, né? Eles escondem atrás do tudo bem, vários segredos, vários problemas, várias dores. E essa música, desde o início ao fim, ela é um desabafo incrível. E eu acho ela de uma relevância, assim, espetacular. E eu tô indicando ela. Inclusive, ela tá na playlist que eu fiz pra uma amiga que ela tava passando por sérios problemas psicológicos.
E ela pediu que mandassem músicas, então eu resolvi fazer uma playlist para ela. E eu acho que eu vou transferir essa playlist para o Historiante. A playlist exatamente trazendo músicas sobre essa temática da confusão mental, né? Que em determinados momentos a gente passa na vida, a gente pode ficar deprimido, mas tem pessoas que realmente carregam problemas químicos, né? Que acaba combinando na depressão, né? Enfim. E aí eu vou transformar essa playlist na playlist do Historiante. Pra Vicky, né? O nome da minha playlist. E, enfim. Espero que vocês gostem. Deixa eu perguntar. Lídia Verônica, nós temos que falar. Lídia Verônica, mulher com 2 corações. Eugênia, fica à vontade. Alô? Oi? Sou eu? Oi, tá aí. Fica à vontade agora, viu? Eugênia é presente. Eu indico a música. Vou continuar no meu Raul Seixismo, tá, gente? Então eu digo a música Tente Outra Vez, porque a gente tem e merece e precisa sempre dar uma nova chance para nossa história, não é? Para nossa vida, para as nossas relações com o mundo. Então, Tente Outra Vez, né? Ouçam. Sempre que precisar. E não vou falar de um filme, mas vou falar o seguinte: façam terapia. Se reconectem com a própria história de vida. Vejam o que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, o que vocês querem para amanhã. Então eu indico a psicoterapia, né? Nos hospitais tem, nas AMES tem psicólogo, tem um psicólogo particular, tem um plano de saúde. Procurem, né? E como um livro, gostaria de indicar Mário Quintana, que é poesia. É comprovado, tá, gente, cientificamente, de que poesia ele é mais benéfico para a saúde mental das pessoas. A poesia é melhor do que um livro de autoajuda. Então, vão para poesia. Eu acho que é Márcio que gosta. Foi Márcio que Márcio, falou? Você tá falando aí, Márcio tá dando pulos aqui de alegria. Pois é. Então é isso. Poesia, ele é mais benéfico para o cérebro que o livro de autoajuda. E queria falar para Márcio que o nome da minha filha é Flor Bela. Ele vai gostar disso também. Sabe que Flor Bela, então, você sabe da história dela, né? Sei, poetisa, portuguesa, apaixonada pelo meu Isso. irmão, intensa, apaixonada E tudo, por si pois mesma é. também, né? Boa parte dos sonetos dela, ela se dedica a falar da mão, da pele, das coisas dela. Eu sou super fã, ainda não vi o filme, tem um filme português que conta a história dela, mas eu acho ela uma fofa. Arrasou. Pois é. Mas é isso. Então, assim, o cuidado mental passa por você encontrar a poesia que existe no outro e que existe em você também. Então, acho que é isso. Ok, e chegamos ao fim de mais um podcast do Historiante. Queria agradecer a todos que estiveram aí nos ouvindo, você aí que está nos ouvindo, que curtiu esse episódio. Deixa um recado aí pra gente, o que é que você achou? Comenta aí. Se você não é apoiador ainda, vai lá no apoia.se/historiante. Eu queria agradecer e muito a Eugênia Fernanda pela sua participação, foi muito bacana, viu? Ai, gente, eu adorei. Eu que agradeço. Eu adorei participar. Eu gosto muito do trabalho que vocês realizam. Assim, estou muito feliz. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos e ficamos felizes. E agora, todo mundo, vamos dar um tchau no 3. 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Tchau!